Olá, meus amores, canhões da titia, como vocês estão? Espero que bem. Sei que é difícil ficar só em casa, mas é necessário, essencial no momento. Então, aluno, se cuide, se resguarde e como não estamos de férias, vamos falar de revisão. Meus amores, foi entregue a vocês o material em sala sobre nossa revisão de simulado e prova. E isto é o assunto deste encontro virtual. Aliás, por um tempo, nos encontraremos por aqui, tá bom? Então aproveite da melhor forma as aulas, acompanhe com seu material, revise e também tire suas dúvidas. Nós vamos explicar para vocês de que melhor forma isso vai acontecer. Então, agora vamos às revisões. Vamos lá, meus amores, vamos corrigir aí as nossas questões de revisão para o nosso simulado, nossa prova. Então, dá uma olhadinha aí no teu material. Na nossa primeira questão, vem aquele assunto que a gente corrigiu em sala, lembra? Sobre ratificou e retificou. É preciso que você relembre a diferença entre retificar e ratificar. Retificar é usado sempre no sentido de corrigir alguma coisa. E já ratificar, o sentido é usado quando for para confirmar, reafirmar determinada palavra. Então, na nossa primeira questão vem dizendo o seguinte: o prefeito ratificou o decreto e o prefeito retificou o decreto, as palavras sublinhadas podem ser substituídas sem que haja perda de sentido por, respectivamente. Então, olha só, qual a única alternativa aí que reafirma aquilo que eu acabei de explicar para você? A letra E. Muito bem. Vamos para a nossa segunda questão. O prefeito deferiu o requerimento de contribuinte, o termo grifado poderá perfeitamente ser substituído por... E aí? Letra C. Despachou favoravelmente. Perfeito. Aí o despachou também tem poderia ser ter uma troca de palavra por atender também, certo? Deferiu, aí... liberar, despachou favoravelmente. Muito bem. Vamos para a nossa terceira questão. Vamos lá. Agora a gente vai falar sobre complemento nominal na nossa terceira questão. Gente, percebam. A oração que apresenta complemento nominal... Dois pontos. Bora lá relembrar. Lembra que complemento nominal, como o próprio nome já pressupõe, ele complementa o sentido de um nome. Qual seria ele? Podia ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Mas lembra que ele sempre vem precedido de uma preposição. Então, você já vai para as questões com esse olhar aí de águia, né, aluno? Procurando essas preposições, esse complemento do nome. Então, olha só. Na letra A, os pobres necessitam de ajuda. Letra B, sejamos úteis à sociedade. Os homens aspiram à paz. Letra D. Os pedidos foram feitos por nós. Letra E. A leitura amplia nossos conhecimentos. Então, sendo aí, nós vamos marcar a letra B de bola. Sejamos úteis, né? O que vai completar aí o sentido de úteis? Úteis a quem? A sociedade. Então, marquemos a letra B. Na quarta questão, ele fala o seguinte: ninguém parecia disposto ao trabalho naquela manhã de segunda-feira. Então, ao trabalho vai fazer referência ao que aí de classificação nas nossas questões? Predicativo, complemento nominal, objeto indireto, adjunto adverbial, adjunto adnominal. Qual marcaram? A letra B de bola. Muito bem.
Seguimos com a nossa quinta questão, que também fala sobre complemento nominal, né? Adjunto. Então, vamos lá. Vamos tentar relembrar. Adjunto nominal, lembra que nós conversamos em sala que são termos que especificam, que delimitam ou determinam o significado de um substantivo. Pois são o quê? Considerados os termos acessórios. Lembra que eu falei para vocês que são como se fossem partículas que auxiliam nesse entendimento? E por ser acessórios, não pense você que eles não são importantes. São demais na oração, né? Mas é comum confundir esse adjunto nominal com complemento nominal. Então, uma dica que eu dou a vocês é sempre lembrar que somente os substantivos podem ser ligados ou acompanhados de adjuntos. Já os complementos só podem ser ligados não somente só a questão do substantivo, mas aos outros termos da oração. Sim, como adjetivo, entre outros, tá bom? Vamos lá, agora nós vamos falar sobre objeto direto e indireto, certo? Para a gente falar sobre objeto direto e indireto, é bom você relembrar aquele conteúdo, né, que fica o tempo todo no pezinho de vocês, que é os nossos verbos transitivos e intransitivos. Lembra que verbo intransitivo é aquele que não precisa de complemento, ele tem um sentido completo. E o verbo transitivo é aquele que precisa de complemento para ter sentido, ok? Que tange sobre os nossos objetos faz referência ao nosso verbo transitivo. Eu só vou ter objetos, alunos, lembram? No verbo transitivo, que aí vai ser um objeto direto. Quando é que vai ser objeto direto? Quando ele não tem o quê? Preposições. Aí o complemento dele vai ser sem a presença das preposições. E o objeto indireto é o inverso. É quando eu tenho a presença daquele quadro de preposições, né? Quando uma ou outra aparece, para eu conseguir identificar. Então, vamos lá. Na nossa nona questão, diz que, de acordo com o código, vocês tinham que analisar os termos em destaque das seguintes orações. Aí ele põe aqui para vocês um código de objeto direto, o OD, e para objeto indireto, o OI. Então, na letra A eu tenho: eu acredito em você e não confio em boatos, né? Então, eu tenho aí, ó, o em, que é uma preposição, objeto que? Indireto. Na letra B, ganhamos a partida em tempo recorde. Ganhamos a partida. Ganhamos o quê? A partida em termo recorde. Então, eu tenho aqui o objeto direto. Desejamos-lhe o quê? Sucesso nesta caminhada. Lembra que o lhe aqui é o quê? Um pronome oblíquo, né? Então, é um objeto que? Indireto. Muito bem. Letra D. Eu a vi saindo depressa. Objeto direto. Letra E. Continuas persistindo no erro. Objeto direto. E letra F. Sorvete que bom decora sua casinha ou cozinha e dá o nome às latas. Então, eu tenho objeto direto e indireto. Sim ou não? Quando eu tenho aí, ó, um destaque em duas, na mesma construção frásica, eu tenho uma ligação por preposição e outra sem preposição, certo? Vamos lá, próxima questão. Então, a questão fala o seguinte: em se tratando de verbos transitivos, sabemos que estes não possuem sentido por si só, necessitando, portanto, de um complemento, objeto direto ou indireto. Com base nesse pressuposto, analise as orações expostas conforme indica o modelo. Então, na letra A, eu coloquei um exemplo aí para vocês prontinho, para vocês tirarem aí as duas dúvidas no momento de separar os elementos. Então, na letra A tem: necessitamos de sua ajuda. Então, ó, o necessitamos, após do verbo, vem uma preposição. Sim ou não? Sim. Então, se necessitamos é um verbo transitivo indireto, o meu objeto vai ser o quê? Um objeto indireto. Porque essa é a minha ligação depois do verbo que me interessa. Então, eu tenho que analisar direitinho para saber se ele vai ser direto ou indireto, né? Para depois ver qual vai ser esse meu complemento. Tá bom? Beleza. Na letra B. O diretor fez as recomendações aos alunos. Muito bacana. Por quê?
Observa que eu tenho aí dois elementos, né? Fez as recomendações aos alunos. Então, eu tenho duas ligações aí. Então, o fez vai ser verbo transitivo direto e indireto. E as recomendações, objeto direto, porque eu tenho aí também o quê? Uma ligação, e aos alunos, objeto indireto, que é aquela regrinha do a, da preposição a, mais o artigo o, forma aí ao, né? Que é o quê? É um elemento, é uma regrinha de preposição. Na letra C nós temos a frase: a plateia aplaudiu o artista famoso. Então, aplaudiu vai ser verbo transitivo direto. Olha, aplaudiu. Quem que vem depois de aplaudiu? O o não é uma preposição, é um artigo. Então, na letra C, eu tenho verbo transitivo direto e o artista famoso, objeto o quê? Direto. Na letra D, as encomendas foram entregues aos moradores. Então, foram entregues verbo transitivo indireto e aos moradores, objeto indireto. Lembra que essa preposição aos aqui é aquela regrinha da junção do a, da preposição a, mais o o, então forma aos, então temos uma preposição. Na E, Marta pegou o livro e entregou ao professor. Então, entregou, eu tenho aí o quê? Um verbo transitivo direto. Entregou o verbo transitivo indireto, porque entregou ao professor. Então, ao professor, objeto indireto. Perfeito. Observa lá se você acertou. Se não acertou, faz a sua correção, separa a tua dúvida aí, depois você manda pra mim, tá bom? Continuando o nosso assunto sobre transitividade dos objetos. Na nona questão, ele pede que você sublinhe o objeto indireto do verbo, né? E depois passe um risco em cima das nossas preposições que ligam ao verbo. Então, vamos a elas. Na primeira questão, ficou como? Quem vai ser meu objeto indireto? O de sorvete. Sim, de sorvete. E qual vai ser a preposição? De. Na 2, o objeto indireto é em você. E a preposição? Em. Na terceira questão, o objeto indireto é com isto. E a preposição? Com. Na quarta frase, o objeto indireto é de sua colaboração. E qual vai ser a preposição? De. Na quinta, objeto indireto. A nossos pais. E a nossa preposição? Letra A. Sexta questão, objeto indireto por eles. E a nossa preposição? Por. Então, tranquilo. Depois da nossa explicação, da nossa revisão, retomada, né? E as questões aí que se apresentaram, acho que deu pra gente dar uma relembradinha aí, né, aluno? Vamos lá, verifique se acertaram no material de vocês, para que vocês realmente possam averiguar se conseguiram recuperar aí essa memória, esse conhecimento. Na nossa nona questão, nós temos o assunto sobre vocativo e aposto, lembra? Então, lendo aí, crianças, saiam já da chuva, qual era a função do termo em destaque que vocês assinalaram? Crianças, saiam já da chuva. Então, a única alternativa que nós tínhamos aí era o quê? Vocativo. Lembra que vocativo é aquele que chama, que clama, e o aposto é aquele que vai especificar o termo anterior, tá bom? Vamos lá. Vamos para a nossa 10ª questão, que vai tratar sobre o mesmo assunto. Qual é a alternativa que vocês marcaram aí? A nossa letra D. Então, vamos agora entender por que é uma letra D. Ele pediu o seguinte: assinale a sequência que classifica corretamente os termos das orações em destaque em aposto e vocativo. 1. Marcela, do apartamento pessoal, ganhou o concurso de funcionária do mês. Opa! Ele não está chamando, ei, Marcela, do departamento pessoal. Ele está dizendo que Marcela, do departamento pessoal. Então, ele explica quem era Marcela. 2. Brasil, mostra tua cara. Então, ele chama. Brasil, mostra a sua cara. Então, aí o quê? Vocativo. Muito bem. Terceira, minha irmã, Carolina, foi aprovada no vestibular
no vestibular em engenharia. Então, nós temos o quê? Minha irmã, quem é minha irmã? Carolina, foi aprovada. Então, eu tenho aqui o quê? Um aposto. Muito bem. Vamos lá para a próxima. A quarta. Havia muita confusão no momento. Gritos, vaias, aplausos. Então, nós temos aí o quê? Um aposto. Muito bem. E por último, a vida, meu amado, não é um conto de fadas. Ou seja, a vida, meu amado, não é um conto de fadas. Eu tenho um vocativo. Então, perfeito. A nossa letra D de dado. Vamos lá. Para a nossa 11ª questão, nós vamos falar sobre o assunto de formação de palavras. Prefixo, sufixo. Lembra, aluno? Então, olha só. Na nossa 11ª questão, a letra correta seria a letra E. Vamos lembrar. O que seria esse prefixo e sufixo? Pois bem, nada mais são do que morfemas que vão se juntar às palavras a fim de formar as novas, lembra? E quando é que eu sei que é prefixo e quando é que eu sei que é sufixo? Quando estiver antes do radical, é prefixo. E quando estiver após o radical, é sufixo. Então, quando a gente retirar essa partícula da frente ou depois do radical, a gente vai saber aí qual foi a formação de palavras, ok? Perfeito. Então, 11ª, letra E. Para a 12ª, nós temos aí a alternativa letra D, de extremamente. Então, o que ele fala? Assinalar a alternativa em que a palavra apresenta o sufixo formador de advérbio. Então, perfeito. Dentre o que a gente acabou de falar, né, relembrando aí o conceito de advérbio, a gente tem o quê? A nossa letra D, de extremamente. Perfeito. Vamos lá. Na 13ª questão, vocês vão ter que transformar essas palavras aí, usando o sufixo, né, em adjetivo. Então, na letra A, eu tenho anjo, seria angelical. Voz, vocal. C, o quê? De dedo, digital. Na letra D, bucal. Na letra E, de pai, paternal. F, mão, seria o quê? Manual. E G, mãe, maternal ou materna. Ótimo. E na 14ª questão, por meio de sufixos adequados, derivem verbos das palavras a seguir. Ótimo. Eu preciso lembrar que verbo é aquele que desempenha o quê? Uma ação. Então, na letra A, eu tinha agonia. Então, ficou o quê? Agonizar. Muito bem. Na letra B, gota, vai ficar o quê? Gotejar. C, festa, festejar. D, pé, pedalar. Na letra E, chefe, chefiar. F, manipular, que vem de mão, não é isso? Na letra G, lágrima, lacrimejar. E H, de homem, humanizar. Certo? Eu sei que vocês não aguentam mais ver essa revisão na frente de vocês, então vamos lá para a nossa última questão. Olha só. Identifique o predicativo do sujeito das frases abaixo. Ei, lembra o que é predicativo? Lembra das batidinhas do quadro? Lembra dos sustos? Então, predicativo do sujeito é aquele termo que tem a função de atribuir uma qualidade por meio de um verbo. Lembra? Ele pode ser ou não de ligação. Então, você tem que entender que a função dele é informar algo relacionado a esse sujeito. E era super de boa essa 16ª questão. Olha só. Se você tinha que identificar o predicativo das frases, então vamos lá para a letra A. Qual é a letra A? Ele está abatido. Na letra B, triste. Na letra C, inteligentes. Na letra D, também inteligente. Na letra E, virtude ignorada. Na letra F, envergonhadas. G, o símbolo da pátria. H, fechado. Letra I, caudaloso. J, ausente. E na letra
L espantada. Então, aí nós finalizamos a nossa revisão de tarefão, certo? Guardem esse material, revisem, façam associação com os livros, com as anotações, que quando a gente voltar, quando tudo isso passar, a gente volta, pega, dá uma última revisadinha nesse material aí e já passa para as nossas avaliações, tá bom? Fiquem com Deus, beijo grande, saudades.